Olá, pessoal, tudo bem? Professora Dani Duarte. Hoje nós vamos corrigir o simulado 6, que é sobre o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, Decreto 1171 de 1994, tá? Que é esse documento aqui que a gente já estudou. É um documento curto, tá? Ele tem, aparece aqui, né, que são cinco laudas, só que o que que acontece? Tem esse iniciozinho aqui, que só fala sobre a aprovação, né, da época do presidente Itamar Franco e tal, e aí vem o anexo, tá? E o anexo tem as regras deontológicas, né, no capítulo 1 aqui, depois vem os principais deveres, depois vem as vedações, e aí vem as das comissões de ética. Tem muita coisa riscada aqui também, e essa última página não existe, tá vendo? Então, é como se fosse que coisa de 3 laudas e um pouquinho por aí. Se fosse, né? Se fosse fazer um cálculo assim, tá? A gente colocou 5 questões aqui no gabarito. É uma da OCP do IFMA 2023, uma do IF Baiano 2019, né? Que foi organizado pela... Uma não, duas. Do IF Baiano 2019 foi organizado pela Banca Idecam, ok? E duas aqui da Cefet Minas. Um do IFNBG de 2018 e a outra do IF Farroupilha de 2017. Então, uma coisa interessante aqui que tudo o Instituto Federal, né? Não são, lógico, todas as questões da OCP, mas são questões que nos ajudam a estudar o conteúdo, tá? Então, na primeira, de acordo com o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, Decreto 1171, né, de 94, assinar a alternativa que apresenta um dever fundamental. Então, eu vou grifando, né, em todos esses gabaritozinhos que eu tô fazendo aí, eu vou grifando para chamar atenção, né, que é, um dever fundamental. Eu acho que eu vou até botar aqui de azul, como eu tenho feito, na verdade, eu botei de amarelo, mas esse tipo de coisa eu acho que eu estou marcando de azul. E aí, o que que eu marco de amarelo? Aquilo que está incorreto, tá? Então, né, aquilo que torna a questão incorreta e tal. E essa questão, ela foi, assim, um pouco traiçoeira, ou talvez muito, porque tem umas informações aqui que se a pessoa não estudou, ela vai ficar pensando assim, velho, é, eu vou, eu promover o bem-estar social deve ser um dever fundamental, né? Então, assim, inclusive faz parte assim, das regras deontológicas de uma forma mais geral, essa questão, né, de promover o bem-estar. E aí, o que que acontece? Não é, tá? Então, a gente tem que pegar os deveres, é um documento curto, mas na parte de deveres mesmo é de A até letra V, tá? Então, é de A até V. Ô, Dani, como é que eu vou estudar um documento desse? Gente, 1000 vezes um documento desse com esse tantinho de páginas, com esse tantinho de texto, né? Né, basicamente as regras deontológicas que tem a ver, né, como a gente estava falando, com essa questão de deveres mesmo, os principais deveres, as vedações e vem das comissões de ética, entendeu? E aí acaba o documento. E aí, por exemplo, quem fez IFBA em 2019, né, que estudou o código de ética na época, a pessoa que tiver estudado o código de ética, bem estudado, acertou 2 questões. Então, lógico que tem uma questão ali do IF-baiano mesmo, que é uma questão boa de fazer. Mesmo até se não tivesse lido o documento, a pessoa conseguiria pela lógica. E aí, aqui, tá? Eu faço o seguinte, essas marcações, né? Como a gente já está mais ou menos entendendo a forma como minha cabeça pensa, eu vou marcando de verde enquanto eu estou lendo e tal. Quando eu vou para as questões, o que cai nas questões eu vou e marco com esse, que é como se fosse amarelo, gente, a cor que botam aqui, ó. Mas é um alaranjado, um negócio assim, né? Então aí eu vou lá e marco assim de laranjinha para mostrar, ó, tudo isso que eu marquei aqui de laranjinha, né? Caiu de alguma forma aí na questão, inclusive essa parte aqui do final, tá?
imprime, cola em algum lugar, vai lendo, 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 porque é código de ética é questão certa. Código de ética, regime jurídico, lei da criação dos institutos federais, são questões certas, gente. Regime jurídico, eu até já vi. Foi regime jurídico ou foi código de ética? Assim, já vi prova que, tipo assim, a pessoa, né, a banca, é, eu acho que foi até regime jurídico, viu? A banca escolheu não colocar, mas a gente, eu acho que foi código de ética, não caiu no IF Baiano de 2017. Depois eu vou dar uma olhada, tá? E aí também, por exemplo, IFBA, do ano passado, não caiu nada disso aqui. Não caiu nenhum tipo de legislação voltada para serviço público, assim, só de educação mesmo. É, essa quiser lá no exercício do direito de greve, pelas exigências específicas da defesa da vida e da segurança, até aqui está tudo bem. Só que quando chega em individuais, é coletiva, tá? Então a gente vai ver aqui, ó. Ali tá. Aqui são dos deveres, tá? Outra coisa, uma questão. Ah, tá. Que é um dever fundamental, direção 1. Estou tentando. Estava quase esquecendo isso. Então, zelar no exercício do direito de greve pelas exigências específicas da defesa da vida e da segurança coletiva, e não individuais, tá? Participar efetivamente da comissão de ética, aí a gente vai lá para os deveres, ó, vou mostrar aqui, ó, tá vendo? Ó, desempenhar, exercer, ser probo, né? Jamais retardar, tratar cuidadosamente, tá vendo? Ó? Aí não tem nada disso aqui. E às vezes pode acontecer, como a gente tem visto, né? É tipo, de pegar alguma coisa de outro lugar, às vezes das regras deontológicas, por exemplo, e jogar aqui faz parte dos deveres fundamentais, né? Mas eu acho que eles até evitam isso para não dar muita confusão, né, para recurso. Eu falo isso porque as regras deontológicas, elas têm a ver com deveres também, mas às vezes, assim, em tipo um regime jurídico que tem como bagunçar mais, pode pegar uma coisa de um lugar que você leu e você vai falar, poxa, eu li isso num documento, mas não está naquele exato lugar onde a questão está falando, ó, é um dever fundamental. Então, eu derrubei um negócio aqui. É um dever fundamental, então você tem que ir em deveres fundamentais, tá? Abster-se de exercer suas prerrogativas funcionais contrariamente aos próprios interesses também. Não tá lá, não faz sentido, tá? É, porque, no caso, você vai exercer suas prerrogativas funcionais, né, contrariamente aos próprios interesses. Então, você não vai se abster de fazer isso. Divulgar, informar todos os integrantes da sua classe sobre a existência do código de ética, lá, bem como estimular o seu integral cumprimento. A única diferença lá é porque não está o nome todo do código de ética, tá? Aí tá aqui. Aqui. Divulgar e informar todos os integrantes da sua classe sobre a existência, todo mundo está lendo aqui, né? Sobre a existência deste código de ética, estimulando seu integral cumprimento, tá? Então, é o que tem um dever fundamental. Seguindo na mesma linha de raciocínio sobre deveres fundamentais, aí Decan perguntou, né? Segundo o decreto 1171 de 94, que dispõe sobre o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, são deveres fundamentais do servidor público, exceto. Aí uma coisa que me chama a atenção é que a IDECAN gosta de fazer questões desse tipo, usando exceto, porque, pensei, você vai fazer uma questão dessa. Aí você pega tudo isso aqui bonitinho do jeito que está na lei e só altera uma letra para falar, né? Eu quero a exceção. Eu quero aqui não tá, né? Aqui não está de acordo com o documento. E aí, se fosse fazer o contrário, ia ter que pegar quatro, né, proporções ou informações ali, ou, né, incisos, sei lá o quê, da lei, mudar tudo aqui e deixar só um correto. Então, é mais fácil fazer um exceto. E aí a primeira, ela já entra, já fica assim em contraste com a letra D, porque é mais ou menos a mesma coisa, só que aqui é comunicar quando conveniente ou oportuno a seus superiores todo e qualquer ato ou fato contrário ao interesse público exigindo as providências cabíveis.
Mas o que está na lei é comunicar imediatamente a seus superiores todo e qualquer ato ou fato contrário ao interesse público exigindo as providências cabíveis. Então, é imediatamente, tá? Aí a gente vai lá para os deveres fundamentais que a gente marcou aqui, tá? Vai lá, tratar, comunicar. Oi, gente, eu não marquei aqui. Comunicar imediatamente a seus superiores todo e qualquer ato ou fato contrário ao interesse público exigindo as providências cabíveis. Pronto, aí a gente já sabe, né, que a que está em desacordo com o documento é essa aqui, e aí tem lá, abster-se de forma absoluta de exercer sua função, poder ou autoridade com finalidade estranha ao interesse público, né? Aí a gente vai lendo, a gente vai vendo assim, realmente, né? Não, eu acho as duas questões de FIBAI não boas de fazer, porque, porque tem essa comparação aqui, né? A correta com a incorreta, aí uma das duas você vai falar, tipo assim, ou é A ou é D. Não tem como você falar assim, ah, vai ser B, C ou E. Por quê? Porque se você tem aqui a comunicar quando conveniente, é lógico que poderia até, se eles fossem mais traiçoeiros ainda, eles poderiam colocar as duas erradas, entendeu? Chegar e colocar que comunicar depois de uma semana. E aí que botar comunicar quando conveniente. Aí as duas estariam erradas. Mas geralmente, o que que a banca faz? Se faz dessa forma que bota a errada, né? A informação errada e a informação certa. Então, geralmente é assim, geralmente a gente dá bem se a gente analisar isso. E aí, essa aqui, a letra B, a letra C, que tratar cuidadosamente e manter-se atualizado com as instruções e tal, tá tudo aqui, ó. Marquei de amarelinho também, laranja, sei lá o que é isso. Manter-se atualizado com as instruções, as normas de serviço, a legislação pertinente ao órgão onde exerce suas funções. Qual foi a outra, gente, que eu já esqueci? Tratar cuidadosamente, abster-se. Aí tem aqui. Essa abster está mais embaixo. Abster-se de forma absoluta de exercer sua função, poder ou autoridade com finalidade estranha ao interesse público, mesmo que observando as formalidades legais e não cometendo qualquer violação expressa à lei, e tratar cuidadosamente dos usuários de serviços, aperfeiçoando o processo de comunicação e contato com o público. E tem que ter cuidado, sabe, gente? Porque eu não sou do tipo que vai falar assim, ó, gente, ó, é assim mesmo, e dá uma passada de olho, ou às vezes você nem lê o documento, você vai se deparar com uma questão como essa aqui. Primeiro que isso aqui é IDECAN, né? Vejam que a OCP colocou informação aqui que não está lá nos deveres fundamentais, mas poderia ser um dever fundamental, tá? Então, é mais confuso. Eu acho que a questão, inclusive, aquela questão nem está tão robusta quanto é geralmente são as questões da OCP. Essa aqui eu achei muito boa de fazer, tá? Essa que é o tipo de questão que, se porventura você não, né, a gente não tivesse estudado, a gente conseguiria fazer, tá? Pela lógica. Ainda com relação ao Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, vedado ao servidor público, exceto. Então, de novo, a IDECAN pegou 4 informações que estão de acordo com o documento e pegou só uma e bagunçou, tá? Bagunçou assim. O que que acontece? O que que é verdade ao servidor público usar de artifício para procrastinar ou dificultar o exercício regular de direito por qualquer pessoa, causando-lhe dano moral ou material? Tem que ter cuidado, porque isso aqui está perfeito. Mas será que está no documento? Está lá no documento. Usar de artifícios. As vedações vêm depois dos deveres. Aí aqui, usar de artifícios para procrastinar ou dificultar o exercício regular de direito por qualquer pessoa, causando-lhe dano moral ou material. Por que que você está falando isso, Dani? Tipo, é, porque realmente, né, vai ser vedado ao servidor algo assim. Só que, e se a banca resolver fazer igual o CP fez, promover o bem-estar social, por que que isso não é um dever? Não está lá na lista dos deveres. Faz sentido? Faz, mas não está na lista dos deveres. Então tem que ter cuidado com isso, tá? E aí, aí eu vou logo na B, tá?
Não vou botar logo. Desviar o servidor público para atendimento a interesse particular, pleitear, solicitar, provocar, sugerir ou receber qualquer tipo de ajuda financeira, gratificação, prêmio, comissão, doação, vantagem de qualquer espécie para si, familiares ou qualquer pessoa para o cumprimento da sua missão ou para influenciar outro servidor para o mesmo fim, tá? E alterar ou deturpar o teor de documentos que devem encaminhar para providências. Aí eu vou lá nas vedações e estarão todas essas informações lá. Que é aqui, ó, pleitear, solicitar, provocar, tá vendo? Igualzinho. Aí depois só ler devagarzinho. O que que eu acho legal? Eu estou fazendo isso de agora em diante, não é? Porque esse aqui eu já tinha feito esse simulado antes de fazer o do regime jurídico. O do regime jurídico era um documento tão longo que eu senti necessidade de apontar onde é que está essa informação. E a partir de agora, não, a partir de agora, eu vou fazer isso, tá? Então, é porque esse documento foi pequeno. Aí, alterar ou deturpar o teor dos documentos, né? A outra, desviar o servidor público para atendimento de interesse particular. Agora, num documento, eu tenho feito isso. É bom fazer esse tipo de coisa, porque você vai lembrar mais ainda. Tipo, você vai falar, poxa, isso aqui caiu na questão, tá? Você olha para a questão, olha para cá, vai fazendo questão. E aí, o que que acontece? Tudo isso aqui está perfeitinho, e de fato, eu li o decreto, eu estudei o decreto, e eu sei que isso aqui está lá. Mas, além disso, a letra A, a letra C, a letra D e a letra E são coisas que você vê. Realmente, essas coisas devem ser vedadas ao servidor, mas participar dos movimentos e estudos que se relacionem com a melhoria do exercício de suas funções, tendo por escopo a realização do bem comum, não tem como ser uma vedação. Não tem como ser uma coisa assim, poxa, o servidor não pode participar dos movimentos e estudos que se relacionam com a melhoria do exercício de suas funções, tendo por escopo a realização do bem comum, tá? Então, estava muito na cara essa aqui muito na cara, tá? Então, essa é o exceto, porque essa aqui não é uma coisa que você vai falar, poxa, isso é vedado ao servidor servir bem, entendeu? Não pode ser, tá? Então, o exceto vai ser essa aqui. Isso aqui não é verdade, isso aqui, pelo contrário, participar dos movimentos e estudos, ó, vou mostrar aqui para vocês, aqui no documento. Vou olhar aqui os deveres, principais deveres. Aqui, participar, faz parte dos deveres, participar dos movimentos e estudos que se relacionem com a melhoria do exercício de suas funções, tendo por escopo, tendo por foco, tendo por propósito, né? A realização do bem comum, tá bom? Então, é um dever e não uma vedação. Na questão 4 é muito característico da Cefet Minas, esse tipo de questão. Ela é um pouco cansativa, porque não basta você chegar e falar que essa está correta, essa não está. Às vezes não. Faz parte também da questão, isso aqui, ó. Por exemplo, poderiam ser verdadeiras, as duas poderiam ser verdadeiras e a segunda não justificar a primeira. Entendeu? Então, você não só tem que saber se aquilo é verdadeiro ou é falso, como também você tem que saber relacionar se, né, uma vai justificar a outra ou não. Ainda tem isso. Então, sobre o Código de Ética, né, profissional do servidor público civil do Poder Executivo Federal, analisa as asserções a seguir à relação proposta entre elas. A Banca Cefet Minas foi organizadora do concurso do IFBA 2022, então, falavam muitas questões assim. O servidor deve prestar toda a sua atenção às ordens legais de seus superiores, velando atentamente por seu cumprimento e assim evitando conduta negligente. Os repetidos erros, o descaso, o acúmulo de desvios tornam-se às vezes difíceis de corrigir e caracterizam até mesmo a imprudência no desempenho da função pública. Aí me meteram um porquê aqui, só que a gente vai, né? Isso aqui tá no documento, bonitinho assim, tá? Vou pegar aqui vai ser fazer parte aqui, é, deixa eu- que vai fazer parte das regras deontológicas, tá?
Então, o servidor deve prestar toda a sua atenção às ordens legais de seus superiores, velando atentamente por seu cumprimento e assim evitando conduta negligente. Os repetidos erros, desse caso, o acúmulo de desvios tornam-se às vezes difíceis de corrigir e caracterizam até mesmo imprudência no desempenho da função pública. Mas você pode pensar, Dani, para que eu vou estudar a legislação? Se eu posso ir pela lógica das coisas e responder. É muito arriscado você pensar dessa forma, porque podem cair coisas mais traiçoeiras, tipo a primeira questão ali, tá? E aí, o que que acontece? É que você ter a segurança total de que você vai falar assim, poxa, eu vou fechar a legislação, eu vou fechar minha área específica, eu vou fechar a língua portuguesa, entendeu? Porque só o desejo não vai levar a gente para lugar nenhum. E aí vem, pronto, já sei que a primeira é verdadeira. Não sei como é que vocês fazem prova, mas eu já vou logo riscando. Então, aqui eu já boto um xizinho aqui do lado, porque as duas não são falsas, porque eu já sei que a primeira é verdadeira. A primeira não é falsa, né? Só que aí vem, eu já sei que A e B não tem como ser. Então, ou é C, ou é D, ou é E. Por quê, Dani? Como é que é aqui? Porque a gente ainda não analisou a segunda, entendeu? E aí, aqui, o que acontece? Está falando que as duas são verdadeiras e uma fala que a segunda justifica e a outra fala que a segunda não justifica. Aí a gente vai analisar. A moralidade da administração pública se circunscreve à distinção entre o bem e o mal, devendo ser acrescida da ideia de que o bem comum não é necessariamente o fim. Se a gente estiver muito atento na hora de fazer uma prova dessa, a gente vai ver que não faz sentido nenhum a gente falar que o bem comum não é necessariamente o fim, porque o bem comum é o fim. O meu objetivo é o bem comum, tá? Então, o fim no sentido de finalidade, tá? O equilíbrio entre a legalidade e a finalidade na conduta do servidor público é que poderá se sobrepor à moralidade do ato administrativo. A gente vai lá ver, então, já meio que adiantei aqui que não faz sentido nenhum eu falar ali que não é o fim, né? Ah, aí vem aqui, toda pessoa. Aí vem aqui. A moralidade da administração pública não se limita à distinção entre o bem e o mal, devendo ser acrescida da ideia de que o fim é sempre o bem comum. Então, lá está falando o quê? Que não é não necessariamente é o fim, né? Então, o fim é sempre o bem comum. Pronto, já sei que ela está o quê? Falsa. Ela está falsa. Aí o equilíbrio entre a legalidade e a finalidade na conduta do servidor público é que poderá consolidar aqui, aí tem aqui, se sobrepor, né, a moralidade do ato administrativo. Então, essa está falsa, né? Essa está falsa. E aí, ai, estou balançando o trem aqui, né? E aí, o que que acontece? Aí, pronto. O fato de ela estar falsa já adianta a nossa vida. Por quê? Se as duas fossem verdadeiras, a gente ia ter que ficar analisando se a primeira, né, se a segunda justifica a primeira. Só que, assim, é um documento curto. Então, cada inciso daquele ali está tratando de uma coisa e aí não tem um porquê, assim, ligado, né, também. Então, por que que eles fizeram a questão desse jeito? Botou uma verdadeira e uma falsa, ou então poderia ser duas verdadeiras e não ter a justificativa. Porque é isso, o documento é direitinho ali, né? Mas eles poderiam, por exemplo, pegar e quebrar no meio esse inciso, né? E fazer uma questão ainda mais confusa. Mas então, essa que foi de boa, nesse sentido de que a primeira é verdadeira, a segunda é falsa. Se presta bem atenção, vai entender aqui que o bem comum não tem como eu falar que não é necessariamente o fim, porque tudo no serviço público a finalidade do serviço público né, o objetivo ali é o bem comum, tá? Então, letra C, primeira verdadeira, segunda falsa, não tem que ver justificativa nenhuma, esse porquê a gente deixa para lá. Ah, um outro estilo de questão, né? Que é esse aqui muito parecido também com a OCP, tá? Questões da OCP, eu vejo muitas questões desse jeito aqui. Botaram esse tantão de texto, porque na parte das regras deontológicas, os textos são maiorzinhos assim mesmo, tá? Então, tendo em vista o decreto 100, né, 1171/94, Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, é incorreto.
Então, é o mesmo esquema da IDECAN, né? Aí, ó, dá uma circuladona. Eu quero pegar aqui o que não tem a ver, tá? O servidor deve prestar toda a sua atenção às ordens legais de seus superiores, velando atentamente por seu cumprimento e assim evitando conduta negligente. Ó, pegaram, fazer igual o povo, pegaram, observe bem, a mesma banca, a mesma banca pegou aqui o mesmo textinho, tá? Então, a gente vai observando o que que cai na OCP e ainda assim vai vendo o que que cai nos concursos no geral. Por quê? Eu acho também arriscado a gente pensar, poxa, eu vi aqui 10 provas da OCP. Lógico que aí seria até muita evidência, né? Mas bora botar as 5 últimas provas que você viu aí da OCP. A OCP foi e cobrou mais isso, isso e isso. Mas o que que nos garante que a OCP não vai cobrar aquilo ali que ela nunca jogou no texto, na prova, tá? A gente não tem garantia nenhuma. A gente pode desconfiar, mas não tem garantia. Tá? Eu falo isso porque às vezes a gente pode pensar, poxa, eu só vou meio que decorar isso aqui que está caindo nessas questões. Pega tudo que for relevante no documento. Mas a Cefet Minas foi lá para o governo intestino, tá? Não precisa não olhar lá de novo, né? Os repetidos erros, blá, 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 igualzinho, tá? Então, a primeira, correto, né? Tá correto. A letra B, toda ausência injustificada do servidor do seu local de trabalho é fator de desmoralização do serviço público, que quase sempre conduz à desordem nas relações humanas. Então, esses textinhos mais assim, são textinhos daqui, tá? São textinhos das regras deontológicas. Porque quando você, uma coisa legal também de a gente perceber, tá? O dever fundamental vai começar no infinitivo, desempenhar, exercer, ser, jamais retardar aqui, né? O verbo retardar, né? A forma nominal aqui do infinitivo. Tratar, ter, ser. E aí aqui o que que a gente vê? Uns textinhos, né? Textinho, não começa com infinitivo. Então, toda ausência justificada do servidor de seu local de trabalho é fator de desmoralização do serviço público, que quase sempre conduz à desordem nas relações humanas. Então, faz parte das regras deontológicas, como eu falei, né? As comissões de ética são encarregadas de orientar, aconselhar sobre a ética profissional do servidor no tratamento com as pessoas e com o patrimônio público, não lhe cabendo a aplicação de penalidades aos servidores, haja vista a imprescindibilidade do processo administrativo prévio. O que que acontece? Isso aqui está lá na parte de comissões de ética. Acho essa questão meio traiçoeira, assim, também, sabe? Porque mexeu bem no texto, tá? E aí, o que que acontece? Competindo-lhe conhecer concretamente de imputação ou de procedimento suscetível de censura. Mas aqui embaixo, né, mais aqui embaixo, ainda vai falar a pena aplicável ao servidor público pela comissão de ética, ou seja, a comissão de ética aplica uma pena. Mas eu achei assim, sabe? Não pegou um negócio bem ipsis literis e deu uma mexidinha, não, entendeu? Achei que mexeu até bastante. É a de censura e a sua fundamentação constará do respectivo parecer assinado por todos os seus integrantes com ciência do faltoso. Então, assim, há uma pena aplicável, que é a de censura. Então, há uma pena, tá? Aí, o exceto é essa aqui, tá? A incorreta é essa aqui, porque a questão, né, não lhe cabe na aplicação de penalidades. Tem, sim, essa aplicação dessa penalidade de censura. Salvo os casos de segurança nacional, investigações policiais ou interesse superior do Estado e da administração pública, a serem preservados em processo previamente declarado sigiloso, só nesses casos aí, você não pode dar publicidade ao ato administrativo. Só se for caso de segurança nacional, investigações policiais ou interesse superior do Estado e da administração pública, porque aí você tem que preservar, né, e essa coisa que vai ser declarada sigilosa, tá? Esses atos administrativos. Então, tirando isso, nos termos da lei, a publicidade, qualquer ato administrativo constitui requisito de eficácia e moralidade. Então, você né, publicizar isso, você colocar isso, né, mostrar para as pessoas, ó, isso está acontecendo, é requisito de eficácia e de moralidade, salvo esses casos aqui,
tá? Então, ensejindo sua missão, comprometimento ético. Então, se você omite o ato administrativo, essa publicação, né, desse ato, se você omite tornar isso público, né, isso é um comprometimento ético contra o bem comum, imputável a quem a negar, tá? Então, só nesses casos aqui. Aí a gente vai lá, e aí tá aqui, cadê? Lá no início, lá. Salvo os casos de segurança nacional, investigações policiais, tal, tal. Do mesmo jeito, tá? Então, faz parte das regras deontológicas, que é do início aí. A função pública deve ser tida como um exercício profissional e, portanto, integra-se na vida particular de cada servidor público. Assim, os fatos e atos verificados na conduta do dia a dia em sua vida privada poderão acrescer ou diminuir o seu bom conceito na vida funcional. A pessoa que nunca leu nada na vida sobre serviço público, ela pode meio que pensar assim, velho, eu não sei o que marcar. Porque eu não sei se as comissões de ética elas vão dar alguma penalidade. Às vezes elas só vão analisar e não vão dar nenhuma penalidade. Mas esse negócio de como é que as coisas do meu dia a dia vai poder crescer ou diminuir? Vai poder crescer ou diminuir. E eu ainda vou mostrar também por que que a gente ainda tem que botar isso na cabeça, tá? Primeiro que tá na lei do jeito que tá ali, tirando o dia a dia que mudou a grafia, né? Tirou o hífen. E aí, aqui o documento é mais antigo, né? 2004, a partir de 2009 que começou essa exigência, perdão, 1994. E aí, embora a reforma ortográfica ela tenha sido votada há bastante tempo, né? Foi na década de 90, ela foi exigida a partir de 2009. Então, tirando o dia a dia que mudou, a função pública deve ser tida como exercício profissional e, portanto, se integra na vida particular de cada servidor público. Assim, os fatos e atos verificados na conduta do dia a dia em sua vida privada poderão acrescer ou diminuir o seu bom conceito na vida profissional. Então, se isso aqui soa estranho para você, marque bem marcado, porque a possibilidade de cair é alta, tá? E aí, tem uma outra parte aqui sobre, sobre dever. Aqui, do dever, não. Do vedado. Acho que foi do vedado, aqui, ó. Exemplo, na parte das vedações tem aqui, ó, o servidor não pode, é vedado ao servidor, né, apresentar-se embriagado no serviço ou fora dele habitualmente. Então, lógico que, Dani, mas no serviço ele não vai ficar bêbado, mas fora dele também, de forma habitual, por exemplo, a pessoa, ela sai do serviço e todos os dias ela aparece embriagada na rua, em casa, no convívio social com as pessoas. Isso também é um problema. Por quê? Porque, por causa disso aqui. Cadê Deus? Os fatos e atos verificados na conduta do dia a dia em sua vida privada poderão crescer ou diminuir o seu bom conceito na vida profissional, tá? Então, se, por exemplo, a pessoa ela vive embriagada, né? Isso é um problema. E eu não sei nem como é que a gente pode qualificar o que é viver embriagado para você, né? Mas vai que a pessoa, né? Sei lá, 4 vezes na semana resolva beber, por exemplo, tá? Então, essa aqui. Eu achei meio chata essa questão, porque eles deram umas mexidas assim, mas estudando, tá? Esse tipo de questão tá no papo. Algumas aqui, né, eu achei assim que com análise daria para fazer, mas sempre acontece isso em legislação, tá? É uma coisa positiva, mas eu, sinceramente, eu prefiro o sentimento de pensar, velho, eu sei qual é. Porque é horrível quando você pega e não estuda direito uma coisa e você fala, poxa, velho, eu não estudei isso aqui direito. Ou então eu só li o início, ou então eu só li o meio, só li o fim. Isso aqui eu não tenho certeza. Vou marcar aqui no rumo. É ruim. E aí a gente vai lá e erra umas questões, sabe? E legislação não tem muitas questões. E vai ser o que vai fazer diferença, né? Você tem sua área, lógico que na sua área você tem que brocar muito,
E aí, o que que vai fazer diferença? Essas questões aí de português, legislação, entendeu? Porque tem muita gente, por exemplo, que não vai estudar legislação. Ou então vai estudar mais ou menos, vai pegar uns resumozinhos. E aí, pode dar a sorte de acertar, pode não dar sorte, tá? A gente vai se organizando aí. Eu vou fazer o possível para postar muitas aulas, para adiantar algumas coisas. Se porventura o edital sair, deixa eu ver, se o edital sair, eu acho que vai ser semana que vem, tá? Mas aí o edital saindo, eu vou fazer mais ou menos uma sondagem com vocês e ver o que que vocês já conseguiram assistir, o que que vocês já conseguiram fazer, né? Estão conseguindo fazer simulados, tudo isso, tá? E aí a gente vai ter um intervalo aí, porque a gente precisa de descanso, né? A gente é todo, somos todos nós. A gente somos, viu, gente? Então, assim, a gente quer dizer todos nós. E aí, eu acredito que algumas pessoas vão utilizar também desse tempo para assistir algumas coisas, tá? Eu vou fazer uma programação diferente para retomada dos conteúdos, uma coisa mais sintética, e aí vocês escolhem. Quero ver o vídeo tratando bem sobre esse assunto, principalmente legislação, gente. Português também, vai depender do conhecimento de você. Mas muitas vezes assim, a gente tem um conhecimento de morfologia muito bom, que dá para seguir com sintaxe. E às vezes temos um conhecimento muito bom de sintaxe, que dá para seguir só com as questões. Mas legislação, eu penso assim, não tem muitos documentos assim, tá? Vamos ver, o IFBA até cobrou muita coisa, mas o IF baiano eu acho que talvez não cobre. Então, vem, mete a cara, fecha a legislação. Não tem por que não fechar, não. Viu? Eu falo sério mesmo. Então, a gente vai seguindo, tá? Bye, bye.